Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para aula 2 de Hamartiologia. A primeira aula nós falamos sobre a origem do pecado, da onde tudo iniciou. E hoje, em especial, quero falar sobre as consequências do pecado. O pecado, vai dizer a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo ali 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 até o 24, você vai ver relatos ali das principais consequências que o pecado trouxe para Adão e Eva, e nós queremos citar hoje, nessa aula aqui, a primeira delas é o medo e a fuga. Olha só o que diz o versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando o homem ele rouba, ele mata alguém, a sua primeira atitude é se esconder pelo fato do medo que é uma consequência que o pecado nos traz, e isso faz com que nós se escondemos de Deus. Certamente a humanidade, aqueles que ainda não servem a Cristo, eles estão em todos os momentos fugindo da presença de Deus, fugindo do propósito divino. Por quê? Porque eles estão vivendo uma vida de pecado. Então, meu amado irmão, a primeira consequência do pecado ali de Adão e Eva foi certamente o medo e a fuga. Você pode perceber que eles entenderam, eles perceberam que eles estavam nus. E o que aconteceu? Adão, ele se escondeu de Deus, mas ninguém pode se esconder de Deus. Deus falou assim: Adão, Adão, onde tu estás? E essa pergunta, se você não ter uma interpretação correta, dá a entender que Deus não sabe aonde Adão está. Mas essa pergunta é uma pergunta de reflexão para Adão. Adão, o que aconteceu? Olha só o que você fez, você desobedeceu. Olha a situação que você está. Olha o estado que você está. Então, a consequência, a primeira consequência que acontece na vida de uma pessoa que está em pecado é o medo, é a fuga. Você está em todo momento fugindo da presença de Deus e fugindo do juízo de Deus. A segunda coisa que eu observo aqui nesse contexto, principalmente no versículo 14 e no versículo 15, é a maldição sobre a serpente. A serpente ali, ela recebeu a pior maldição que qualquer outro animal poderia ter. Ela foi condenada a rastejar ali do seu próprio ventre e comer do pó da terra. Certamente, você for fazer uma análise desse texto e dessa passagem, essa serpente, a serpente que nós conhecemos hoje, ali, quando havia perfeição antes do pecado, poderia ser que ela andasse, poderia ser que ela voasse, e a partir do momento que Adão e Eva pecam, Deus amaldiçoa aquela serpente e diz para ela que a partir daquele momento ela iria rastejar o seu ventre no chão e comeria pó da terra. Então, foi uma das consequências do pecado. A terceira consequência do pecado que eu vejo aqui no texto está no versículo 6, onde diz: multiplicarei sobre modo sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Muito embora a geração de filhos tenha sido feito parte do plano de Deus, a consequência do pecado foi a seguinte, essa terceira consequência do pecado. A mulher, certamente, ela não tinha dores de parto. A partir do momento que Adão e Eva ali, eles pecam, desobedecem a Deus, essa mulher, ela passa a sofrer um pouco na sua gravidez, principalmente no parto. Então, meus amados, o pecado ele traz consequências horríveis sobre a nossa vida. Olha só que interessante. Antes do pecado não havia enfermidade.
Antes do pecado, havia somente um relacionamento profundo com Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Buscar ter santidade, buscar ter uma vida de obediência. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade não é você ser uma pessoa perfeita, mas sim ser uma pessoa separado do mundo, separado, santificado. Sabe, a sorte ali do homem também foi atingida pela consequência do pecado. Ali vai dizer, a Bíblia, no versículo 17 ao 19, que o homem, a partir do pecado, ele teve que começar a trabalhar e começar a ter o sustento da sua família através do suor do teu trabalho. Eu fico imaginando que antes do pecado não havia o trabalho braçal, não havia um trabalho assim pesado. Havia somente relacionamento com Deus e Adão ali desfrutando da presença de Deus. Mas através do pecado, através da desobediência, o homem hoje precisa viver do suor do teu trabalho, tá? Então o que acontece? Adão e Eva ali são expulsos do jardim do Éden. A palavra Éden é chamado no original ali lugar de delícias, lugar de comunhão, lugar de presença de Deus. E a partir do momento que eles pecam, eles têm essa presença retirada das vidas deles. Então, eu percebo aqui que Adão e Eva tinham a presença de Deus, mas a partir do momento que eles pecam, desobedecem a Deus, eles com certeza teriam um vazio no seu coração e dependia de preencher esse vazio com as coisas do mundo, com o pecado. Olha só, há outras consequências que eu vejo nesse texto e nessa passagem bíblica, é sobre a morte espiritual e a morte física. Primeiro, a morte espiritual é que Adão e Eva tinham esse relacionamento, mas a partir do momento que eles pecam, eles já não tinham. E isso eles já estavam determinados a ter um juízo ali e ser condenado para o inferno. A partir do momento de desobediência. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que eu peco, eu perco a semelhança moral de Deus. Deus ele tinha nos criado imagem e semelhança, mas quando Adão e Eva pecou, nós perdemos essa essência, essa moralidade. Nós sempre temos uma tendência a pecar. É uma coisa que nós não precisamos fazer um curso, fazer algo para aprender a pecar. Está dentro de nós o pecado. Está dentro de nós essa inclinação para a carne. O salmista Davi diz, em pecado minha mãe me concebeu. Ele está dizendo para mim e para você, a partir do momento que nós decidimos desobedecer a Deus, nós temos uma morte espiritual. E assim também a morte física. Adão ele não teria morte física, mas a partir do momento que ele peca, que ele decide desagradar a Deus, ele passa a ter uma vida encurtada. A Bíblia vai dizer que ali em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus vai dizer assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os teus dias serão de 120 anos. Destinado ali a viver eternamente, o homem agora tem a sua idade reduzida, pois ele está condenado a uma morte prematura. E isso tudo que nós falamos hoje é sobre a consequência do pecado. Olha só, Adão não tinha enfermidade, Adão não tinha esse vazio no seu coração, Adão não tinha que trabalhar, Adão tinha somente que ter um relacionamento profundo com Deus. Mas a partir dessa queda, dessa decisão de pecar, ele teve essa separação. Amém? Então, essa é a segunda aula sobre a consequência do pecado. Então, nós que estamos estudando teologia, uma coisa é certa.
Nós estamos aprendendo bastante coisa sobre a palavra de Deus, mas uma coisa é certa, nós precisamos obedecer essa palavra. O que vai fazer sentido na nossa vida não é a gente ter o conhecimento, mas sim apenas o conhecimento, né? Mas sim você praticar essa palavra que está deixada para nós através do Espírito Santo, que foi inspirado por homens ali, homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Então nós precisamos obedecer a Deus, coisa que Adão e Eva não fez e tiveram as suas consequências. Então eu encerro essa aula e te aguardo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre a origem do pecado.